Bom dia, meu nome é Luciano Evelyn, esse é meu trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Engenharia de Software. O tema é o agrupador de ordem de produção integrado ao ERP. O projeto é de desenvolvimento de produto para atender uma necessidade da empresa que eu trabalho e consolidar o aprendizado durante o curso. Foi desenvolvido um software de PCP, Planejamento e Controle de Produção, para a área de Color Center, responsável pela fabricação das receitas de tinta. O software deve planejar e produzir receitas de tinta de uma forma automatizada, eliminando o uso de planilhas. As movimentações de estoque devem ser integradas ao ERP e, com isso, proporcionar rastreabilidade dos produtos fabricados e consumidos nas receitas de tinta. Inicialmente definiu-se o escopo, os requisitos, executou-se o planejamento, foram utilizados diagrama de caso de uso para a interação dos usuários, do software e do ERP. Foram elaborados diagramas de classes para especificação dos objetos, suas características, atributos e métodos. Foram desenvolvidos vários diagramas de banco de dados para as consultas do software ao banco de dados do ERP, acessando a estrutura de tabelas, campos e chaves. O sistema foi desenvolvido por Sistema Operacional Windows Server 2019. A linguagem de programação utilizada foi o Delphi 12.2. O banco de dados utilizado pelo ERP é o Oracle 19c, com client 32 bits. As ferramentas de integração do ERP são disponibilizadas pela Senior, são os Web Services e a SoundSeed, os quais foram utilizados para a integração do acesso aos usuários ao sistema, apontamento de receitas de tinta e baixa de componentes. Após o planejamento, iniciou-se o desenvolvimento do software, foram realizados testes de desenvolvimento durante essa etapa, a validação ocorreu com a área de Color Center. Após o sistema validado, ele entrou em produção. Vou fazer uma breve demonstração do software. Vou iniciá-lo. Ele faz uma verificação por atualizações. A tela de login é integrada ao ERP da Senior via Web Service. Na área de filtros, vou informar um pedido de teste e carregá-lo. A primeira grid de receitas, eu tenho as receitas de uma forma agrupada. Então ele agrupa todas as receitas do pedido. A grid componentes agrupa os componentes da receita selecionada. A quarta grid, eu tenho as ordens de produção dessa receita,
No caso dessa receita, eu tenho apenas a ordem de produção 15. E a grid componentes, eu tenho os componentes dessa ordem de produção. Na grid receita, a quantidade prévia me mostra a quantidade prevista agrupada. Então, para a produção dessa receita, eu vou necessitar 509 gramas. A coluna quantidade total, eu vou informar a quantidade que realmente eu vou produzir. No caso, vou produzir 700 gramas. Ao informar a quantidade total, ele já me recalcula a quantidade total para os componentes, para a ordem de produção e para os componentes dessa ordem de produção. Vou mandar produzir. Na primeira grid lote em estoque, eu tenho o lote fabricado da receita da tinta, 700 gramas que eu informei. Produzi o lote 25,24. Né? A terceira grid me mostra o lote apontado. Então, nessa ordem de produção, eu tive a entrada no estoque do pulmão das 700 gramas. E na grid lote baixado, eu tenho a saída do componente selecionado do depósito pulmão para a produção das 700 gramas. Essa é uma breve apresentação do funcionamento do software. Que foi validado. Os resultados obtidos, então, foram movimentações de estoque integradas ao ERP, automatização do processo, não tem mais a necessidade de utilização manual em planilhas, ficou de uma forma rápida e eficiente, tanto a produção quanto a baixa dos movimentos de estoque. As movimentações de entrada e baixa de componentes seguiram as regras de código de lote, data de fabricação e validade. E tudo isso proporciona uma melhor rastreabilidade dos produtos utilizados na fabricação de receita de tintas no depósito do pulmão. Durante testes de desenvolvimento e validação, houveram algumas sugestões de novas implementações. A impressão de etiquetas para a lata de tinta de receitas, a baixa das receitas na ordem principal e o estorno da receita da ordem de produção principal, caso haja alguma sobra de tinta no processo produtivo. Esse é meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço ao Unicesumar e aos professores que me proporcionaram todo esse conhecimento e aprendizado. Meu muito obrigado a todos e um grande abraço. Até mais.